Queridos amigos, para tudo na vida existe um gerador de expectativa, né? Para tudo a gente cria uma expectativa. E no futebol, o universo não é diferente disso, não. Se você pegar um time, por exemplo, que está jogando um bom futebol, que está ganhando, que não toma gol, né? Que os jogadores estão bem dispostos, bem organizados, você percebe um clima diferente. E você pega do outro lado um time que o time não vem bem, vem com derrotas, problemas com diretoria, pressão da torcida, treinador sendo questionado, o time perde em casa. Você gera uma expectativa natural de um resultado, né? Isso faz parte. Ah, mas o futebol tem um cenário diferente, o futebol é caixinha de surpresa, tudo aquilo que a gente escuta. Independente disso tudo, gente, existe um gerador de expectativa. Eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que a expectativa em cima do São Paulo na partida de domingo 22 horas, surreal, né? Ela foi gigante, ela foi grande. E não poderia ser diferente, imagino eu, para o universo do futebol. É isso que nós vamos tentar conversar um pouquinho agora, falar um pouquinho com vocês a respeito da partida do majestoso desse domingo, para tentar entender um pouco do porquê quase que o São Paulo perde, né? Conseguiu lá um pênalti no finalzinho. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, agradecendo demais a presença dos amigos, tanto no Instagram, sãopauloraiz.rony, quanto no YouTube, São Paulo Raiz com Rony Altieri, agradecendo a participação, o compartilhamento, a amizade, a inscrição, se você não está inscrito ainda, por gentileza, dá essa força, nos dois canais também, é claro. E esperando, aguardando o comentário de vocês também a respeito desse e de outros vídeos que a gente faz. Pois bem, gente, frustração, né? Frustração na madrugada da segunda. Por quê? Porque, claro, como eu falei há pouco, você tem um gerador de expectativa, né? Você espera que a equipe, de alguma forma, ela tenha um desempenho diferente desse que a gente viu, que a gente assistiu. Infelizmente, acabou não sendo legal e foi frustrante para a maioria dos torcedores, né? Para mim também, inclusive. Claro que essa expectativa ela desce um pouco quando você vê a escalação do time, né? Então eu estava ontem lá com meus queridos amigos, né, do QG Tricolor, o Drex, o Jova, o Teclas Daniel, e a gente até brincou com isso daí. Então assim, você gera uma expectativa e a expectativa é diminuída com a escalação, porque você vê um time, vamos chamar de semi-misto, né? Você não vê um time titular que entrou em campo. E aí você, durante a partida também, você acaba de alguma forma diminuindo ainda mais a expectativa. E o que você imaginava de um resultado final, você coloca, abaixa a poeira, né? Tira os pés das nuvens e coloca o pé no chão para tentar, de alguma forma, chegar num resultado mais definido. O que não se esperava era que quase, né? Se não fosse lá o pênalti no finalzinho, a gente perdesse a partida. Enfim, essa partida tinha uma importância muito grande para a torcida do São Paulo e para a instituição São Paulo Futebol Clube. Claro que a gente não depende de ficar preocupado único e exclusivamente com tabus, né? Mas a gente precisa de alguma forma dizimá-los. A gente precisa de alguma forma exterminá-los, porque o futebol é um consumidor de tabus, né? Então são criados os tabus e você tem o papel e a função de querer quebrar, de querer cortar isso daí. E ficou incompreensível para muitos, para mim também, essa necessidade de entrar com um time semi-misto em campo, né? Veja bem, gente, ninguém está colocando em questionamento o trabalho do Crespo, né? Ah, só porque empatou, já vão... Não é nada disso, gente. É que assim, eu tenho comentado muito isso, o São Paulo vai passar por testes muito pontuais. O São Paulo vai passar por momentos em que a gente vai medir realmente como é que está esse time, como é que está esse trabalho. Esses momentos, geralmente, são os momentos de decisão, né? São aqueles momentos que são impactantes para o clube, para a história do clube, para a coletividade, para a torcida. E eu quero crer que uma partida como uma partida como essa de domingo, ela tinha esse quesito, ela tinha esse conteúdo, né? Então assim, vencer o time lá 14 partidas no estádio deles. Então assim, ela tem esse conteúdo.
vencer o time que a gente não vence há 14 partidas no estádio deles, estando a gente bem e eles não estando bem. Né? Então tem uma série de vertentes que fazem a gente tentar entender, né, em que momento vive o time. Qual é o São Paulo? O São Paulo é esse que a gente tem batido palma pro jogo, na vitória contra o São Caetano, contra o Santo André, contra o Guarani, né, na vitória contra o Rentistas. É esse time que a gente tem batido palma? Ou é o time de ontem que sentiu o impacto? Né? Porque ontem foi um jogo de decisão, que é o grande problema que o São Paulo vem enfrentando nos últimos anos. É na hora de decidir. O problema do São Paulo é na hora de decidir. É no punch final que o time recua, refuga, né? Amarela, a fralda enche, como a gente sempre fala. Vejam bem, gente, eu não estou dizendo nada que isso aconteceu ontem, mas fica a interrogação no ar. A gente não quer ver esse tipo de coisa mais no São Paulo. Né? Muito se falou ontem da postura, da atitude, antes da partida, da vontade, da determinação, né? Da coragem. Muito se falou disso tudo, desse contexto que vai um pouquinho fora do futebol tecnicamente jogado ou taticamente jogado. E ontem eu confesso a vocês que não senti o time, né, do jeito que eu gostaria de sentir, do jeito que eu tinha visto nas outras partidas, né? E o time sofreu um pouco nas mãos de um adversário que vem aí se arrastando, né? Que vem tentando fazer alguma coisa diferente, mas não tem conseguido, que tem perdido em casa, que não tem jogado absolutamente nada. Então, assim, acaba de alguma forma frustrando o torcedor, né? Gerando essa expectativa. Enfim, o time não esteve bem em campo. Na hora da escalação, comentei lá no QG Tricolor sobre isso, né? A aposta do adversário estava muito na composição de meio campo. E o meio campo do São Paulo me pareceu muito leve, de novo, muito leve. Ah, mas já tem 3 zagueiros, mas o meio de campo você ganhou o jogo. Eles não tinham muitas apostas no ataque deles, como eles não tinham muitas apostas na defesa deles. Eles tinham as apostas no meio de campo deles, né? Que se de alguma maneira tem jogadores limitados, que se de alguma forma esses jogadores limitados não estão num bom momento, são jogadores que são macaco velho, é jogador de tarimbado, é jogador acostumado, é jogador que já viveu grandes momentos, né? Então eles apostaram o Mancini apostou essa frente de jogo nesse meio de campo. E o São Paulo estava com o meio de campo, com o Luanzinho marcando, sempre legal, né? Sempre importante e de alguma forma participativo, efetivo. O Lisiero, o Nestor não estava bem, né? O Nestor passando por alguns problemas, com a saída de bola, tendo dificuldade na saída de bola, tendo dificuldade na marcação. Então, assim, o Igor Gomes, que a gente, né, meu irmão bem em casa sempre comenta, não dá para ser titular do São Paulo. Né? Infelizmente, ele oscila demais. Esse talvez seja o grande problema. O problema não é oscilar, é oscilar demais. Né? Então, assim, o Crespo apostou, de alguma maneira, numa formação em que não tinha como bancar um jogo mais intenso e mais efetivo. E aí o São Paulo sofreu. Né? Sofreu por isso, não conseguiu arrumar o time, não conseguiu... o São Paulo jogou depois que tomou o segundo gol, basicamente, porque o Corinthians recuou, e o São Paulo, de alguma forma, foi para cima para tentar empatar a partida e conseguiu lá na Bacia das Almas. Né? A gente sente demais esse tipo de situação. Por quê? Porque a gente esperava um outro tipo de postura. A gente esperava um outro time dentro de campo. A gente esperava uma valorização desse jogo. Por todo o histórico que isso... Ah, mas o Crespo não tem nada a ver com esses 14 jogos. É claro, alguém tem que ver isso daí. Né? Sob a responsabilidade de alguém vai ter que estar essa quebra desse tabu. Que isso é significativo para a torcida. É significativo para a instituição. Portanto, tem que ser pensado, tem que ser feito. Mas, enfim, repito mais uma vez, importante o momento para a gente apertar os parafusos,
para a gente ajustar aquilo que não foi legal. É um momento importante, né? E que o Crespo possa tirar disso lições e ensinamentos para modificar um pouquinho a maneira do São Paulo em determinados momentos. Contra o Rentistas a gente não foi bem, mas ganhamos a partida, ótimo, e ontem nós não fomos bem, a bem da verdade, diante daquilo que a gente esperava, né? Portanto, é muito importante que a gente, de alguma forma, a gente possa, né? A gente possa, claro, trabalhar um pouco mais do que a gente trabalhou nesse jogo de domingo, né? Então, é esse o recado que a gente gostaria de deixar aí para o torcedor, um recado de esperança, de expectativa sempre em alta, mas de decepção e de frustração pelo resultado de ontem. Gente, terça-feira, Tricossauros, quem não foi no canal do Tricossauros, agora canal exclusivo, dá uma passadinha lá, por gentileza, dá uma força lá no canal, se inscreve, o nosso programa, eu, Alex Prado e Fernando Benincasa sempre juntos, e quinta-feira o Reality Game da torcida tricolor, junto com o Fute Encontro, né? Pergunta, resenha, muito legal aqui no São Paulo Raiz. E vamos em frente, porque o que não falta é jogo, e jogo fora, né? O São Paulo vai a Buenos Aires pegar o Racing, o São Paulo vai a Mirassol pegar o Mirassol, o São Paulo vai a Montevidéu pegar o Rentistas. Agora começa a viajar, agora o bicho começa a pegar, vamos ver como é que o São Paulo se comporta nessas partidas. Tamo junto, gente, grande semana a todos e avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube, Ronel Thierry, São Paulo Raiz na área. Obrigado, gente.